Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli, seja bem-vindo ao meu canal. Vamos na aula de hoje falar sobre funções hiperbólicas, né? Esse é um tema de cálculo que nem todas as faculdades, nem todos os professores chegam a abordar esse tema de funções hiperbólicas, né? Tem algumas faculdades que abordam, então estou gravando essa aula para essas faculdades. Nessa aula a gente vai fazer uma introdução às funções hiperbólicas, a gente vai conhecer um pouquinho do seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, como que a gente pode definir secante, cotangente hiperbólica, né? Cossecante hiperbólica, tangente hiperbólica. Então a gente vai ver uma introdução mesmo de função hiperbólica. A gente vai ver a definição de seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, da onde que nasce eles, o gráfico do cosseno e do seno hiperbólico, e aí por fim a gente vai falar de outras funções hiperbólicas, né? Que é o tangente hiperbólico, cotangente hiperbólica, secante hiperbólica, cotangente hiperbólica, e aí eu vou passar também um resuminho aí das identidades hiperbólicas, caso você precise trabalhar aí na sua prova, no seu trabalho, na sua faculdade, ok? Então é isso, vamos começar a aula? Vamos começar então vendo como que é a cara do cosseno e do seno hiperbólico. Primeiro, questão de nomenclatura. Cosseno hiperbólico, seno hiperbólico, tangente hiperbólica, a gente vai escrever da mesma forma que a gente escrevia lá nas funções trigonométricas. Só que a gente vai colocar um H na frente para mostrar que é hiperbólico, né? No caso aqui, ó, cosseno hiperbólico, seno hiperbólico, né? Então aqui, ó, como a gente pode definir o cosseno hiperbólico? Então, o cosseno hiperbólico é dessa cara aqui, ó, e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Beleza, essa é a definição de cosseno hiperbólico. E de seno hiperbólico, ó, seno h, ou seja, seno hiperbólico. A definição de seno hiperbólico é essa daqui, ó, e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Então, perceba que tanto no cosseno hiperbólico como no seno hiperbólico, a gente tem o e elevado a x, o e elevado a menos x e o 2 dividindo. Só que um a gente está somando aqui no numerador, outro a gente está, no seno hiperbólico, a gente está subtraindo. Tá, mas a gente às vezes pode querer escrever o cosseno hiperbólico e o seno hiperbólico com uma cara um pouquinho diferente, dependendo do que a gente vai trabalhar. Por exemplo, nas derivadas, é mais fácil a gente derivar se a gente escrever, por exemplo, desse jeito aqui, ó, transformar isso daqui em duas frações. Isso daqui é exatamente isso daqui sim, né? Porque olha isso daqui, ó. O mesmo denominador, mantém denominador, soma numeradores, né? E elevado a x vezes 1 dá e elevado a x. A gente aqui tem o mais. E elevado a menos x vezes 1 dá e elevado a menos x, né? Então, isso daqui é exatamente isso daqui, só que a gente dividiu em duas frações. Seno hiperbólico, a gente também pode fazer isso, ó, dividir em duas frações, né? Só que no caso aqui é mais, esse daqui é menos. Porque às vezes fica mais fácil de trabalhar dessa forma aqui. Mas as duas formas estão corretas. Cosseno hiperbólico eu posso definir dessa forma ou dessa, que é a mesma coisa, né? Seno hiperbólico eu posso definir dessa forma ou escrever dessa forma, que é a mesma coisa. Tá, mas professor, da onde que nasceu esse cosseno hiperbólico e seno hiperbólico? Onde nasce esse cosseno e esse seno hiperbólico? Bom, antes da gente falar de onde nasce o cosseno hiperbólico e o seno hiperbólico, vamos relembrar um pouquinho das funções trigonométricas, que a gente vai entender, relembrar algumas coisas das funções trigonométricas e ver a relação que tem as funções hiperbólicas com as funções trigonométricas. Onde que nasce as funções trigonométricas? As funções trigonométricas nasce lá no ciclo trigonométrico, lembra dele? Que é o círculo unitário, ou seja, o círculo centrado na origem e de raio 1. No caso aqui, o ciclo trigonométrico, né, ou seja, o círculo unitário, ele vai ser definido por essa expressão aqui, por essa equação. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 é exatamente a equação do círculo unitário. E aqui no círculo unitário, que a gente vai definir as funções trigonométricas. A gente pode definir seno, cosseno, tangente, cossecante, secante, tudo aqui no ciclo trigonométrico. Vamos começar trabalhando só com cosseno e seno? Como que a gente define cosseno e seno, vocês lembram? No ciclo trigonométrico? Primeiro, eu vou escolher um ponto aqui no círculo, escolhi um ponto no círculo, e a esse ponto ele vai me definir um ângulo. Que ângulo? Eu vou fazer uma reta desse ponto até a origem, e aí a gente vai ter o ângulo aqui da parte x positiva, parte do eixo x positivo, até esse ponto aqui, ó. Isso daqui me dá um ângulo. Ok, escolhi um ponto do nosso círculo, e esse ponto vai acabar sendo definindo um ângulo. Ok, e aí como que a gente faz para definir o seno e cosseno a partir desse ângulo aqui? Bom, a gente vai pegar esse ponto, vai rebater ele no eixo x, de forma que fique aqui 90 graus, né, perpendicular, e vai rebater esse ponto aqui no eixo y. O que a gente tem?
Aqui, o ponto onde que bateu no eixo x, esse ponto aqui vai ser exatamente cosseno desse ângulo aqui. E o ponto que bateu aqui no y vai ser exatamente seno desse ângulo aqui. Se você ver essa distância, a gente fala que essa distância é o cosseno, né? Mas essa distância é o valor desse x aqui, ok? E essa distância aqui vai ser exatamente o seno do ângulo. Tá, então a gente pegou um ponto, com esse ponto a gente definiu um ângulo, esse ponto rebateu no eixo x e bateu no eixo y, né? Porque a gente tem as coordenadas, né? Esse ponto aqui, ele tem as coordenadas dele, x, y. E a coordenada x desse ponto é exatamente o cosseno do ângulo alfa. E o eixo y desse ponto é exatamente o seno do ângulo alfa. Só que eu só vou fazer uma coisinha diferente, porque lá nas funções hiperbólicas a gente não vai trabalhar com ângulo. Então eu vou definir esse ângulo aqui de uma forma um pouquinho diferente. No caso, eu vou trabalhar com a área do setor circular. O que é a área do setor circular? Seguinte, ó, aqui eu não tenho um setor circular, ó, esse ponto com esse ângulo definiu um setor circular, que é essa parte aqui, ó, essa região aqui. E eu vou calcular a área dessa região aqui, ó. Essa região aqui, ó. Essa região aqui, ó, que foi definida por esse ângulo, a gente fala que é um setor circular. Como que a gente calcularia a área desse setor circular? É o seguinte, ó, a gente vai fazer uma regrinha de 3, né? Tem o ângulo, tem a área, porque é o seguinte, se eu andar um ângulo 2π, o que é eu andar um ângulo 2π? É eu dar uma volta inteira, concorda que uma volta inteira é 2π? Se eu pegar um ângulo 2π, eu dei uma volta inteira. Que área que eu pego? Eu pego a área total da circunferência, que é o quê? Que é πr². Tá, agora, e se eu andar um ângulo alfa, que é o que eu fiz aqui, né? Eu andei um ângulo alfa. Qual que é a área dessa parte aqui, ó, desse setor circular? Bom, eu sei que se eu andar 2π, vai ser a área do círculo todo, que é πr². Se eu andar alfa, qual que vai ser essa área aqui? Vamos fazer essa conta? A gente vai aqui multiplicar em cruz, né? Então, aqui a gente vai ter aqui o alfa vezes πr². E aqui nossa área vezes 2π, né? 2π vezes a área. A gente vai passar aqui dividindo. Alfa igual 2π, área igual πr². O raio a gente sabe que é 1, né? Porque a gente está trabalhando com um círculo unitário. E eu posso cortar o π com esse π aqui. Então, eu vou chegar aqui, o alfa é o quê? 2a. Aqui no lugar do r vai ser 1 ao quadrado que dá 1, né? 2a dividido por 1 é 2a. Então, o que a gente chegou? Ó, que o ângulo alfa vai ser o dobro da área do setor circular. Então, eu posso falar que o x desse ponto é cosseno desse ângulo e o y desse ponto é o seno desse ângulo? Posso, que é o que a gente fala. Mas eu posso também falar que o x desse ponto vai ser cosseno de um alfa, em que o alfa é o dobro da área do setor circular? Sim, ó, o alfa é o dobro da área do setor circular. E que o y desse ponto vai ser o seno do alfa, onde o alfa é o dobro da área do setor circular? Sim. E por que eu estou definindo desse jeito? Porque lá nas funções hiperbólicas, a gente vai ver que a gente vai definir desse jeito. Vai ser o dobro do setor, no caso não circular, né? Do setor hiperbólico. Mas só para a gente ver que a relação aqui é a mesma, só que lá a gente não vai trabalhar com ângulo. Por isso que a gente não pode falar do ângulo alfa. Mas eu posso falar do dobro da área do setor. No caso aqui vai ser o setor circular. No caso lá, esse alfa que vai estar aqui dentro do cosseno, aqui dentro do seno, vai ser o dobro do setor hiperbólico. A gente vai entender melhor quando a gente vai chegar lá. Tudo bem? Então, olha só, a gente conseguiu definir seno e cosseno no círculo trigonométrico, né? No caso, no círculo unitário, em que se eu pegar um ponto do círculo, o x desse ponto vai ser o cosseno do alfa, em que o alfa é o ângulo, mas eu posso falar também que esse alfa é o dobro da área do setor circular. E que o y desse ponto é seno de alfa. Eu posso falar que o alfa é o ângulo, mas eu também posso falar que o alfa é o dobro da área do setor circular.
Tudo bem, agora que a gente definiu seno e cosseno no círculo unitário, vamos agora começar a pensar nas funções hiperbólicas. Então vamos ver a relação das funções trigonométricas com as funções hiperbólicas. As funções trigonométricas a gente definia num círculo unitário. As funções hiperbólicas a gente vai definir numa hipérbole unitária. Por isso que é hiperbólica, porque vai ser numa hipérbole. Então essa expressão aqui, ó, essa equação, x² menos y² igual a 1, vai nos definir uma hipérbole, ó, essa hipérbole aqui. Como que eu posso desenhar essa hipérbole? É o seguinte, o jeito mais fácil é você fazer essas duas retas aqui, ó. Essa reta que é o y igual a x e essa reta que é o y igual a menos x. Essas retas vão servir como se fossem assíntotas da nossa curva. Então perceba que aqui, ó, nossa hipérbole vai chegando cada vez mais perto dessas retas em todas essas direções que eu estou mostrando. Então essas retas, duas retas que eu falei, vão servir como assíntotas da nossa hipérbole. Tudo bem, vamos tirar a reta aqui. O importante é isso daqui. Isso é a nossa hipérbole e isso daqui é o nosso círculo unitário. Então a gente tem o círculo unitário, onde é definida as funções trigonométricas, e a hipérbole unitária, onde é definida as funções hiperbólicas. Tá, então vamos começar a definir função hiperbólica. O que eu faço? Aqui eu não comecei com um ponto e traçando até a origem, aqui mesma coisa. Eu vou pegar um ponto aqui na nossa hipérbole e vou traçar uma reta até aqui na origem. O que vai acontecer? Aqui eu não tracei o x e o y desse ponto, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou traçar uma reta até o x, que é o x desse ponto, e o y desse ponto. Vamos colocar aqui também, ó. Esse ponto aqui, ele também tem as coordenadas x e y. Qual que é a coordenada x desse ponto? Vai ser o quê? Adivinha? O cosseno hiperbólico de t. E qual que vai ser a coordenada y desse ponto? Adivinha? O seno hiperbólico de t. Mas, professor, quem que é o t? Ué, aqui o alfa, que estava aqui, não era o dobro da área do setor circular? Sim, esse t vai ser o dobro da área do setor hiperbólico. Qual que é o setor hiperbólico? É o seguinte, ó, setor circular não é essa área toda que está dentro desse círculo, dentro dessas retas aqui? Aqui mesma coisa, ó. Toda essa área que está dentro da minha função e dentro aqui da minha reta, todos daqui, ó, vai ser minha área do setor hiperbólico, minha área do setor hiperbólico. Então esse t vai ser o quê? O t vai ser exatamente o dobro da área do setor hiperbólico. Então perceba que falando dessa forma é exatamente igual à definição de seno e cosseno. Só que aqui seno e cosseno trigonométrico a gente faz no círculo unitário, que é o x² mais y² igual a 1, e aqui o seno e cosseno hiperbólico a gente faz numa hipérbole unitária, que é o x² menos y² igual a 1. Mas a forma é a mesma, a gente vai pegar um ponto da hipérbole, o x vai ser o cosseno hiperbólico de t, o y vai ser o seno hiperbólico de t, onde esse t é o dobro da área do setor hiperbólico, o dobro da área do setor hiperbólico. No caso, esse alfa aqui seria o dobro da área do setor circular. É que geralmente a gente não fala desse jeito, né? Fala que é o ângulo, só que é a mesma coisa. Falar o ângulo ou falar que é o dobro da área do setor circular é a mesma coisa. No caso aqui não vai ser o ângulo aqui, a gente vai trabalhar com ângulo. A gente fala só que é o dobro da área do setor hiperbólico. Pronto, a gente definiu aqui o cosseno hiperbólico e o seno hiperbólico. Definindo dessa forma, é assim que se chega naquela fórmula do e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2, ok? Então pronto, definimos seno e cosseno hiperbólico aqui na nossa hipérbole unitária, né? Você viu que é bem parecido da forma que define seno e cosseno nas funções trigonométricas no nosso círculo unitário. Só lembrando, lembra da relação fundamental da trigonometria? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. Por quê? Porque esse ponto aqui, o x não é cosseno e o y não é seno, troca aqui no nosso círculo, na nossa equação do círculo unitário. Troca o x por cosseno e y por seno. Não dá cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa igual a 1? Sim. Só que olha só, e se eu falar de cosseno e seno hiperbólico, será que cosseno hiperbólico ao quadrado mais seno hiperbólico ao quadrado dá 1? Ué, não, por quê? Porque a equação que define aqui o seno e o cosseno hiperbólico é a equação de uma hipérbole unitária, que é x ao quadrado menos y² igual a 1.
Qualquer ponto que eu pegar, o x não vai ser o cosseno hiperbólico, o y não vai ser o seno hiperbólico? Bom, então vai ficar cosseno hiperbólico ao quadrado menos o seno hiperbólico ao quadrado igual a 1. Vamos ver o gráfico? Vamos começar aqui, ó. Vamos relembrar, né? Cosseno hiperbólico de x é e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Vamos pegar duas funções. Eu peguei o e elevado a x sobre 2, que é o vermelho. Ó. O vermelho aqui é a função e elevado a x sobre 2. E eu vou pegar o e elevado a menos x sobre 2. O e elevado a menos x sobre 2 é o azul. É o azul. Você concorda que essa função aqui é a mesma coisa que e elevado a x sobre 2 mais o e elevado a menos x sobre 2? Ou seja, eu vou ter que somar a função vermelha mais a função azul, dá exatamente a função cosseno hiperbólico? Sim. Então é só a gente pegar. Ó. Se a gente pegar cada ponto do vermelho e somar com cada ponto do azul, a gente vai chegar exatamente nesse gráfico aqui verde. E esse gráfico verde é exatamente o gráfico da função cosseno hiperbólico. Vamos ver ele sem o vermelho e sem o azul? Ó. Vou tirar. Bom, ficou aqui só o gráfico da função cosseno hiperbólico de x. Esse daqui é o gráfico da função cosseno hiperbólico de x. Tá, e como que é o gráfico da função seno hiperbólico de x, né? Cuidado que aqui não é mais, é menos. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Eu vou pegar também a função e elevado a x sobre 2. Só que em vez de pegar a função mais e elevado a menos x sobre 2, eu vou pegar a função menos e elevado a x menos x sobre 2. Então, a vermelha continua sendo e elevado a x sobre 2. Só que agora, em vez de pegar a função mais, eu peguei menos e elevado a menos x sobre 2, que é essa azul. Se você ver, continua sendo a soma das duas, né? Se eu pegar o e elevado a x sobre 2 e somar com menos e elevado a menos x sobre 2, eu obtenho exatamente a função seno hiperbólico de x. Então, se eu somar cada ponto do azul com cada ponto do vermelho, eu vou pegar uma curva aqui no meio, que é essa roxa aqui. Essa roxa aqui, ó, é exatamente se eu somar a função vermelha com a função azul. Eu obtenho essa função roxa, que é a função seno hiperbólico. Vamos ver sem a função vermelha e azul? Ver só a função seno hiperbólico? Pronto. Esse é o gráfico da função seno hiperbólica e esse é o gráfico da função cosseno hiperbólico. Tá, professor, a gente já viu seno e cosseno. Mas e as outras? Como que fica? Tangente, cossecante, secante, dá para trabalhar com elas também? Dá para trabalhar. Vamos fazer o seguinte, ó. Cosseno hiperbólico tem essa fórmula, seno hiperbólico tem essa fórmula. Ok. Vamos começar a trabalhar com tangente hiperbólica? A gente não tinha que tangente de um ângulo era seno sobre cosseno? Sim, professor. Tangente de um ângulo é igual a seno sobre cosseno, lá nas funções trigonométricas. Aqui na hiperbólica também, o tangente hiperbólica é igual a seno hiperbólico sobre o cosseno hiperbólico. Como que é o seno hiperbólico? O seno hiperbólico é o quê? É o e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2, dividido. E o cosseno hiperbólico? E elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Tá. Aqui, divisão de frações. Eu pego a fração de cima e multiplico pelo inverso da fração de baixo. O que eu posso fazer? Corta esse 2 com esse 2, vai sobrar o quê? Aqui em cima vai sobrar só o e elevado a x menos e elevado a menos x. E embaixo vai sobrar o e elevado a x mais e elevado a menos x. Aqui a formulazinha, ó. Então, tangente hiperbólico eu posso definir como seno hiperbólico sobre cosseno hiperbólico, ou eu posso falar que o tangente hiperbólico é e elevado a x menos e elevado a menos x, dividido por e elevado a x mais e elevado a menos x. Beleza, a gente chegou na tangente hiperbólica. Nas outras, da mesma forma, a gente pensa na fórmula que funciona nas funções trigonométricas que faz nas funções hiperbólicas. Sim, ó. Vamos pensar agora na cossecante. Como que é a cossecante? Ó? Se eu tenho cossecante de x, cossecante não é 1 sobre seno? Sim, cossecante é 1 sobre seno. Então, quer dizer que cossecante hiperbólica é igual a seno hiperbólico? Sim. Quanto que é seno hiperbólico? Aqui, ó, e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Dividir por uma fração é a mesma coisa que pegar o de cima e multiplicar pelo inverso dela.
No caso aqui, 2 vezes 1 dá 2. E elevado a x menos e elevado a menos x. Ok, pronto. Chegamos. Como que é o cossecante hiperbólico de x? É 2 dividido por e elevado a x menos e elevado a menos x. Vamos fazer a secante agora? Mesma forma. Secante é o que? 1 sobre cosseno? Tá, secante é 1 sobre cosseno. Secante de x é igual a 1 sobre cosseno. Quer dizer que secante hiperbólico de x é cosseno hiperbólico, 1 sobre cosseno hiperbólico de x? Sim. Quanto que é cosseno hiperbólico de x? É e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Tá. Dividir por uma fração é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso dela. Aqui a gente faz 2 vezes 1 dá 2. Que vai ficar 2 sobre e elevado a x mais e elevado a menos x. Pronto, a gente definiu também a função secante hiperbólica. Eu posso falar que secante hiperbólica é 1 sobre cosseno hiperbólico, ou eu posso falar que secante hiperbólica é 2 sobre e elevado a x mais e elevado a menos x. Tá, falta qual? Falta cotangente hiperbólico. A gente não tem que cotangente é a mesma coisa que cosseno sobre seno? Ok, cuidado que seno sobre cosseno é tangente. Eu posso definir cotangente como cosseno sobre seno, ou eu posso definir cotangente como 1 sobre tangente. Tudo isso nas funções trigonométricas. Então, quer dizer que cotangente hiperbólico eu posso definir como cosseno hiperbólico sobre seno hiperbólico? Sim. E cotangente hiperbólico eu posso definir como 1 sobre tangente hiperbólico? Sim. Vamos calcular cotangente hiperbólico? Como que é tangente hiperbólico? Ó, só para a gente lembrar aqui, ó. 1 sobre tangente hiperbólica é e elevado a x menos e elevado a menos x sobre e elevado a x mais e elevado a menos x. Dividir por uma fração é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso dela, né? E elevado a x mais e elevado a menos x sobre e elevado a x menos e elevado a menos x. Multiplica por 1 vai dar exatamente isso, né? E elevado a x mais e elevado a menos x sobre e elevado a x menos e elevado a menos x. Prontinho. Definindo aqui, ó, o cotangente hiperbólico de x, que é o e elevado a x mais e elevado a menos x sobre e elevado a x menos e elevado a menos x. Mas eu também posso definir cotangente hiperbólico como cosseno hiperbólico sobre seno hiperbólico, ou eu também posso definir cotangente hiperbólica como 1 sobre tangente hiperbólica. Beleza, essas são as funções hiperbólicas. Aqui as funções hiperbólicas, aqui um resumo. Cosseno hiperbólico, o seno hiperbólico, né, que a gente já tinha visto. Tangente hiperbólica a gente calculou, cotangente hiperbólica a gente calculou, secante hiperbólica e cossecante hiperbólica a gente calculou também. Para finalizar a aula, eu vou mostrar algumas identidades hiperbólicas, né? Que são um pouquinho parecidas, né? Algumas mudam algumas coisas, né? Das trigonométricas, mas são parecidas. No caso aqui, ó, o seno hiperbólico, essa primeira fala o seguinte, que o seno hiperbólico é uma função ímpar. Esse daqui fala que o cosseno hiperbólico é uma função par. Aqui, ó, nesses dois aqui, ó, dá uma forma da gente calcular o seno hiperbólico ou seno hiperbólico da soma de dois números, né? Como que é o seno hiperbólico de x mais y e o cosseno hiperbólico de x mais y, né? Só cuidado para não usar muito a palavra tipo ângulo, arco, né? Quando a gente vai falar de cosseno hiperbólico, você viu que a gente não trabalha com ângulo, né? A gente teve até que falar que era o dobro da área do setor hiperbólico, né? Então, no caso aqui, a soma de dois valores dentro do seno hiperbólico, a soma de dois valores no cosseno hiperbólico, como que fica a fórmula. E se for o seno hiperbólico de 2x ou cosseno hiperbólico de 2x, também como fica a fórmula. Essa fórmula aqui a gente usa bastante, né? Quando a gente vai calcular derivada, trabalhar com derivada de cosseno ao quadrado, seno ao quadrado, lá nas funções trigonométricas, né? Aqui também tem uma fórmula bem parecida, né? Para o cosseno ao quadrado hiperbólico e para o seno ao quadrado hiperbólico. Essa daqui a gente viu que o cosseno ao quadrado hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado dá 1. Essa a gente já viu, é uma identidade hiperbólica. E tem as outras identidades hiperbólicas, né? Com o tangente hiperbólico, cotangente hiperbólico, né? Ó, tangente hiperbólico ao quadrado de x é igual a 1 menos secante hiperbólico ao quadrado de x. E aqui, cotangente hiperbólica ao quadrado de x é igual a 1 mais cossecante hiperbólica ao quadrado de x, né? Então, coloquei aqui só para vocês terem uma ideia de como funcionam as identidades hiperbólicas e para caso você precise usar, tem aqui um resumo também. Então, a aula foi isso.
Espero que tenham gostado. Continuem aí acompanhando o canal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, ok? E de compartilhar com seus amigos. Muito obrigado e abraços a todos.